conta pra gente, como é que funciona lá na UFES, que a gente tem conversando aqui com vários professores, e numa sequência, inclusive, de pessoas aí que estão trabalhando com essa parte de biomecânica, que Certo. é uma coisa nova, né? É recente, e o desenvolvimento está muito rápido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa. Por que você foi trabalhar exatamente no Lab Sensores e como é que é a interação dele com outros laboratórios? Como é que funciona isso ali, a dinâmica dentro da UFES? Hoje em dia, não só na UFES, em qualquer lugar do mundo, né, a ciência está cada vez menos é, de, de um departamento só, né, cada vez mais multidisciplinar. Então a gente acaba tendo cooperação com diferentes departamentos, né? E isso é normal, da mesma forma que a gente tem a colaboração com o pessoal, por exemplo, do Anselmo, com o andador robótico, que a gente consegue ajudar na instrumentação, que como no nosso caso é sensor e sensor está em tudo, né? A gente acaba tendo uma cooperação bem ampla. Por exemplo, como eu estava falando antes de começar aqui, a gente tem a cooperação com o pessoal da engenharia civil para tentar colocar sensores em fibra ótica dentro de concreto, né? Então a gente começou a chamar isso de concreto inteligente, né, entre a gente. Já tem isso já publicado, algumas iniciativas isso ajuda a resolver algumas dores, né, de cada área, e a partir, né, de alguma instrumentação que eles não conheciam. Da mesma forma que, às vezes, uma visão diferente, né, de um problema, ou alguém mais especializado consegue resolver alguns problemas que a gente não consegue. Um outro exemplo de colaboração dentro da UFES é com o pessoal da morfologia. O professor Jairo, ele colabora com a gente, porque quando a gente vai fazer esses sensores para medir parâmetros ambientais ou parâmetros biológicos, os biosensores, né, a gente precisa de entender de funcionalização. Seria você tornar a fibra ótica sensível a alguma proteína, algum hormônio que você queira medir. Então, com isso, a gente lá na mecânica não sabe fazer isso. Aí a gente tem a colaboração com o pessoal da morfologia O que vai sensor de ajudando. fibra ótica sensível a uma... O que você falou? Uma proteína. Uma proteína? Alguma enzima, como alguma faria coisa isso? Sim. O que acontece? Se a gente Algum marcador, né? É um marcador, isso, exatamente. O que acontece? Se a gente chegar mais ou menos, né, na base do que é o sensor em fibra ótica, ele vai fazer... a fibra ótica você vai injetar a luz numa ponta e vai medir na outra, perfeito? Isso foi criado, né, para a parte de comunicações e tudo mais, mas logo se viu que ela, na verdade, é sensível a um monte de coisa no ambiente. Temperatura, deformação que você faz na fibra. Isso geralmente é baseado em interações, né, da luz dentro da fibra e o meio externo, certo? Então, uma fibra ótica, ela não é inerentemente sensível a qualquer parâmetro que você colocar no ambiente. Mas, por exemplo, se você mergulhar uma fibra na água, o índice de refração do meio é diferente. Então, se tiver qualquer imperfeição, vamos chamar assim, ou qualquer mudança estrutural na fibra que faça a luz que está passando pela fibra interagir com o meio, na recepção você vai ver uma diferença. A grosso modo é isso. Cabe você interpretar o que é essa variação. Exatamente. E aí que entra a parte que eu chamei que é chamada de funcionalização, né? Que é você fazer tratamentos na superfície da fibra. O que você faz? Geralmente a gente coloca uma camada de ouro para aumentar o que a gente chama de ressonância plasmônica de superfície, ou localizar, depende do que você faz. Mas vamos lá, se a gente coloca uma camada de ouro e faz uma imperfeição na fibra de forma que essa luz que está sendo transmitida pela fibra interaja com essa camada de ouro. E aí, nessa camada de ouro, a gente coloca a funcionalização. A gente faz a ligação, por exemplo, ou com algum anticorpo, ou com alguma coisa que você queira medir, né? Ou seja, você vai pegar essa camada superficial da fibra, por exemplo, e vai colocar nela alguma substância que vai reagir com aquele parâmetro, com aquele item que você deseja medir, e através dessa interação é que você consegue interpretar o sinal. Isso. Aí, por exemplo, se você quer medir... Por exemplo, tem como medir cortisol na água, o hormônio do estresse. Eles fazem isso para a parte de... Com sensor óptico? Mas você mede na água? Na água. Você mergulha na água. Isso foi em colaboração com alguns colegas de Portugal, que eles têm essa parte da aquacultura muito
bem Mas explica melhor como é que desenvolvida. funciona o marcador, então. Como é que você usa o marcador? Por exemplo, se eu quero medir o cortisol, o que eu coloco? Eu coloco lá o anticortisol. É algo que se liga com o cortisol que está presente no meio. O que acontece? Coloquei uma camada na fibra, essa camada de ouro aí para gerar um fenômeno de ressonância plasmônica, e acima dessa camada eu faço o que é a funcionalização. Se a gente pegar esse exemplo do cortisol, a gente faz o anticortisol ali, que ele vai ficar ligado como se fosse vários Y assim, em cima da camada de ouro. A partir do momento que tem a ligação com o cortisol, aquilo, a grosso modo, ele vai gerar uma variação. Uma distorção na luz. Isso, vai variar, vai ter uma variação do índice de refração da cobertura, que está na fibra ótica, e a luz, quando bater na cobertura, vai ter uma variação ou em comprimento de onda, ou fase, ou amplitude. E o sensor funciona basicamente assim, esse tipo de sensor. Ou seja, em linhas gerais, a fibra, desde que você tenha o substrato capaz de reagir com aquele produto que você quer medir, você consegue medir qualquer coisa através da interpretação de sinais. Sim, dependendo, sim, inclusive, teoricamente, como é que você vai revestir essa fibra, né? Ouro ou algum outro material? Quando você pensa nos biosensores, né? Eu entendi que o ouro é para você potencializar o sinal. É, como se fosse uma amplificação. Você potencializa o sinal, que a mas gente o que tá está acima do ouro ali é que vai reagir com o meio. Exatamente, é isso aí mesmo. É como se você como se fosse uma amplificação para aquilo, né? Porque a gente está falando de sinais muito, muito pequenos e de quantidades que a gente tem que detectar muito, muito pequenas. Né? Eu imagino que a precisão deve ser uma coisa mas infinitesimal. Por outro lado, também, como é tudo automático, né? Ele lê o sinal ali e consegue interpretar tudo.